E aí, hoje a gente encerra verbo, mas é uma parte de verbo que a gente já vai ver hoje que introduz sintaxe. Então, na última aula, eu comecei a falar sobre a transitividade verbal. E lembrar que transitividade verbal é chave para a sintaxe. A gente começa daí. Então, quando a gente vai entrar na sintaxe, você pega ali o verbo, e do verbo você começa a fazer as análises sintáticas. Então, a partir dele, você se orienta. E aí, quando a gente começou a falar de transitividade na última aula, a gente já está entrando em sintaxe. Dominar a transitividade, gente, é meio caminho andado. O resto é resto, sabe? Mas e hoje eu revisei a aula na semana passada. Aquela aula é essencial. A aula da semana passada é essencial. Para 2 pontos, pensando a banca IBFC. Primeiro ponto é dar conta dos tempos e modos verbais, que é o que ela muito cobra e é muito provável de cair. E agora a gente está pensando aí a transitividade, que é a base para toda a sintaxe. Então, dar conta disso já ajuda bastante. Inclusive, hoje, depois da aula, eu vou responder aquelas questões. Isso. E a gente vai falar, Ju, de voz ativa e voz passiva hoje. E quando eu estou falando de voz ativa e voz passiva, eu já estou falando de várias funções sintáticas, tá? Então, mas qual é a diferença entre uma e a outra? Vamos ver com detalhes hoje, viu? Com detalhes. E aí, essa coisa de eu falo, aí vocês já vão ver um pouquinho de função do si. Então, quando a gente fala de voz ativa e voz passiva, já vê, na verdade, um pouquinho é bem o que a gente precisa, né? Então, vamos lá, vamos começar. E aí, deixei só isso para hoje, mas vocês ficando afiados nisso, sintaxe já começa a ficar claro, tá? E aí, o que eu estava dizendo? Na live aberta, que vai ser na sexta, e que eu vi que a maioria aqui prefere às 19, tá? Eu vou começar a sintaxe, para nas aulas a gente aprofundar. Então, as lives do mês de outubro, eu coloquei lives de resolução de prova. E as lives... Oi? Não era segunda? Era segunda, só que eu precisei mudar para sexta, tá? Aí eu até comuniquei com vocês no grupo, e aí, aí o que foi? Outubro eu coloquei as lives com interpretação de prova, e agora, em novembro, eu vou colocar com questões gramaticais, tá? Lembrando que os conteúdos das lives vão ser conteúdos não superficiais, mas introdutórios, porque na mentoria que a gente entrega o ouro, tá? Mas são conteúdos que já adiantam a vida de vocês. Então, a gente está fazendo assim, tá? Só para vocês entenderem que tem um diferencial do que está aberto e do que é da mentoria. O que está aberto é introdutório, é chave, mas não é o aprofundado que a gente precisa, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui, deixa eu ver aqui. Então, na aula de sexta, a gente vai fazer essa meio que introdução à sintaxe, tá? Que aí já alinha vocês para a gente aprofundar aqui na aula. Vamos que vamos. Aí, hoje eu foquei em vozes verbais, a gente começou a falar de transitividade, eu vou retomar aqui para a gente entrar em vozes verbais. Estou projetando o slide, vamos lá. Eu terminei, basicamente, com esse slide aqui, comentando a transitividade. O que a gente já tem que estar atento? Ó, verbos intransitivos são verbos que não pedem complemento. Agora, observe o seguinte, eu olho para o verbo e vejo que aquele verbo não exige complemento nenhum. Então, eu digo, João saiu, ele chegou, não sei quem morreu. Né? Então, a gente já vai perceber que não pede complemento. Ah, mas eu posso ter algumas coisas depois do verbo? Posso. Tudo que eu acrescentar depois desse verbo aí já vai ser circunstância. Então, o cachorro morreu na rua. Esse na rua não está complementando o verbo, porque o verbo morreu não pede complemento. Então, o cachorro morreu, tá claro. Mas se eu digo morreu na rua, eu já estou acrescentando a circunstância de lugar. Então, a gente vai fazendo, por isso que eu falo que eu gosto de sintaxe é lógico, né? Então, vai fazendo essa análise, que, claro, precisa ser na frase, não é só assim, decorar o verbo, não, porque a gente precisa estar olhando para a frase também, tá? Só mais um exemplo, peraí, Marlene, que você já fala. Por exemplo, o verbo andar. O verbo andar, ele pode ter vários significados. Mas se eu digo assim, ó, ele anda rápido, é o verbo andar no sentido de caminhar. E aí você vai perceber, o verbo andar não pede complemento, né?
Então, quando eu digo ele anda rápido, o rápido é o modo como ele anda. Se eu falo do verbo andar com outro sentido, por exemplo, ele anda doente, a gente já percebe que é eu ligando uma característica do sujeito a ele, né? Então, tem o sujeito, tem o verbo, tem uma característica, e aí eu já tenho um verbo de ligação, tá? Então, às vezes, o mesmo verbo, ele pode mudar a transitividade quando ele está mudando o sentido. Isso a gente vai estudar em regência. Então, a gente vai ter aula para dar conta de regência. Mas a gente vai vendo que, na análise da frase, a gente vai identificando o que é complemento, o que é adjunto, na medida em que a gente vai conhecendo as funções sintáticas. Marlene levantou a mão, diga aí, Marlene. Sim, Paula, eu falei que o verbo intransitivo, ele traz sentido completo. Não sentido completo. Sim, isso. Não precisa de complemento nenhum. Isso mesmo. Sempre lembrar disso. O transitivo, vai lembrar assim, ó, transitivo, transita, intransitivo, não transita. E cuidado para não confundir, gente, é muito comum as pessoas confundirem transitivo indireto com intransitivo, porque o nome, né, indireto, intransitivo, confunde com isso. Mas lembra que primeiro eu falo verbo transitivo ou intransitivo. Aí, quando for transitivo, aí eu classifico se ele vai ser direto, se ele vai ser indireto, ou se ele vai ser os dois. Às vezes ele pede dois complementos. Aqui já é um verbo que pede. Então, se eu digo assim, eu paguei, tá? Paguei a conta ao padeiro. Eu informei João sobre o assunto. Então, a gente vai ver na regência como é que muda essas regências. Mas eu preciso saber que, se eu uso pagar, se eu uso informar, se eu uso perdoar, esses verbos, eles pedem complemento. Eu não posso dizer, eu perdoei. Tá, mas você perdoou quem? Pelo menos o quem vai ter que aparecer. Tá? Então, você vai perceber aí que o verbo pede. É porque quem perdoa, perdoa alguém. Perdoar alguém, perdoa algo a alguém. Né? Então, a gente vai ver que pede esse complemento e é o verbo que pede, tá? Não é uma questão apenas contextual, mas é uma questão gramatical. E aí, a gente vai, eu costumo dizer assim, que o verbo diz tudo, o verbo revela tudo. Você está com dúvida, pergunta para o verbo, né? E aí, você, na medida em que você conseguir ouvir o verbo, você vai dando conta, eu diria, de tudo em português, né? Porque o verbo já entrega muita coisa, tá? Aí, assim, o direto, você imagina que ele está ligado, né? Eu tenho o verbo ligado ao seu complemento, sem preposição. Eu não preciso de nenhum conectivo que ligue o verbo a seu complemento. O indireto vai exigir preposição. Agora, lembra, exige. E quem é que exige? O verbo. Porque, por exemplo, ó, quando eu digo, eu preciso de ajuda, eu não vou dizer, eu preciso ajuda. Exige a preposição de. Agora, por exemplo, ele chegou de carro. Eu posso dizer, ele chegou e tá tudo bem, né? Porque eu posso dizer, ele chegou cedo, ele chegou rápido, ele chegou de carro, ele chegou depressa, ele chegou com a mãe. Então, eu posso dizer, ele chegou de qualquer jeito. Não é o verbo chegar que está pedindo a preposição de ou com. Eu que acrescentei ali uma circunstância que já tem essa preposição. Mas quando eu digo eu preciso, tem que ser de. Eu gosto, tem que ser de. Eu vou, tem que ser. Só que vou aí depende. Depois a gente analisa o vou. Mas tem alguns verbos que exigem, né? Por exemplo, assistir no sentido de ver. Eu assisto a. Então, exigem a preposição. Então, lembra que aqui o que está exigindo é o verbo, tá? E o direto e indireto é aquele verbo que pede dois complementos, e aí a gente vai ver que um vai vir com a preposição e outro sem, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui como intransitivo o aluno estuda. Tem sentido completo? Tem. O aluno estuda a matéria, aqui eu já coloquei um objeto direto, ó. Então, nesse contexto, ele estuda o quê? Ligado diretamente porque não tem preposição. Esse a aqui é o artigo. Ele obedece à mãe, quem obedece, obedece a alguém. Então, aqui, ó, pede a preposição, tá? Ele deu o recado a quem? Ao amigo. Então, a gente já está pensando aí
o que e quem. Aí, da Lilian, colocou, usa o quem ou o que. Você vai usar isso para ajudar na pergunta. Agora, toma cuidado, tá, gente? Porque, geralmente, assim, é ensinado, geralmente, pergunta para o sujeito, quem, e para o verbo, que. Você para complemento, né? Só que, às vezes, você vai ter quem no objeto, tá? Então, mas essas perguntinhas ajudam. Então, quem, a quem, o que, a que, essas perguntas já vão ajudando vocês a perceberem isso. Então, aqui, Você lembrar, está falando na tabelinha aí, eu estou olhando aqui. isso aqui é uma base para toda a sintaxe. Então, se você souber isso aqui, der conta disso aqui, você vai conseguir se orientar em relação ao verbo. E o de ligação, gente, a gente tem os verbos que só ligam. Então, você vai perceber sujeito, característica. E esse verbo só fazendo essa ligação. Então, é interessante memorizar os verbos de ligação, mas na função sintática ele só faz isso. A gente chama os verbos de ligação de verbos não significativos. Justamente por isso, porque ele não tem um significado ali forte. Ele só está ligando, tá? Então, vamos lá. Vamos falar das vozes. Aí você fala, aí eu digo assim, você precisa ouvir o verbo vai dizer tudo. Aí agora eu venho falando de vozes verbais, tá vendo como tem tudo a ver? O verbo tem voz, então precisa escutar a voz dele, e aí você vai dando conta, tá? Vamos lá que a gente já começa a falar um pouquinho de sintaxe. Eu acredito que eu resolvi essa questão com vocês, tá? Não, essa não. Não? Deixa eu Não. só retomar ela aqui rapidinho. Ó, Essa a gente não. tem... Já coloquei o gabarito, então deixa ele aí. Observe a transitividade. Ah, foi essa que essa aqui foi a da live, gente, ó. Que teve, ó, que você tem aqui, ninguém é chato. Aí você tá vendo aqui, ó, o chato ligando, sendo ligado pelo verbo de ligação. Então, eu tenho o sujeito, ninguém, e chato, que é uma característica do verbo de ligação. Então, aqui está o verbo de ligação. Aí, reagimos de maneira automática. Aí está dizendo aqui que é verbo transitivo direto. Só que o reagir, gente, ó, tá vendo? Incorreto. Reagir, eu posso dizer, ó, a vítima reagiu. Agora, se eu quiser, reagiu como, reagiu a quê, reagiu quando, reagiu Por onde. exemplo, Tudo a vítima reagiu, por exemplo, a vítima reagiu ao assalto. Isso. Ou, peraí que eu comento esse. Ou então, por exemplo, se eu disser assim, a vítima reagiu gritando, a vítima reagiu gritando, reagiu rápido, tal. Aí a gente tem circunstâncias. Caso esse exemplo de Ju reagiu a quê? Aí, nesse caso, reagir, ele já está funcionando com o objeto indireto, tá? Reagiu a quê, tá? Mas todas as vezes que eu acrescentar alguma circunstância, que é nesse caso aqui uma circunstância de modo, ó, de maneira automática, aqui eu vou ter um verbo intransitivo, ó, e de maneira automática o modo, que vai ser o adjunto adverbial. O exemplo que Ju deu já é o verbo sendo utilizado em outro contexto. Reagiu ao assalto, reagiu ao assaltante. Reagiu a quem ou a que. Você já está vendo que ele está sendo transitivo indireto. Aí você fala, prof, mas aí cada hora funciona de um jeito. É assim, por isso que a sintaxe você vai ver a lógica da frase, tá, gente? Não adianta memorizar aquele verbo, porque a gente vai ver, principalmente na aula de regência, que vai ter alguns verbos que a regência muda, tá? Muda alterando sentido, muda alterando somente a sintaxe, muda e não altera nada às vezes, tá? No que diz respeito ao sentido. Faz parte da regência dos verbos isso acontecer. Então, sempre tem que ser análise dentro da sua função na frase, tá? Então, ó, reagiu ao ladrão, reagiu ao assalto. Então, a gente vai ter que ver como é que está vindo a configuração para ver. Agora, de maneira automática, indica o modo. Não é a quem ou a que, tá? Então, aí, nesse caso, não tem essa classificação que está errada, ó. Nesse caso, é verbo intransitivo.
Por isso que essa aqui foi marcada como a incorreta. Aí vem a 3. Como se trata de uma estratégia primitiva? Aí a gente tem aqui, ó, tratar, que pede a preposição de. Trata de. Verbo transitivo indireto, verdadeiro. Então, veio a preposição que o verbo exige, verbo transitivo indireto. Aí temos sentimos, frio, calor, medo, nojo, verbo transitivo direto, ok. Sentimos o quê? E aí pede o complemento sem preposição. Sempre analisar no nível da frase, tá? Ah, eu aprendi lá que andar em transitivo. Depende, olha a frase, tá, gente? Sempre olhando a frase. E aí você faz uma análise. Por isso que eu falo assim, que sintaxe é interessante. Porque sintaxe você vai pela lógica da função das coisas na frase. Não precisa ficar decorando. Né? A gente vai ter que decorar algumas coisinhas de regência, mas na frase você já consegue identificar as coisas. Vamos lá, vamos seguir. As vozes. Então, quais são as vozes do verbo? Ativa, a gente vai pensar o que é a voz, né? É sempre a relação do verbo com o sujeito. Então, a voz é do verbo, mas é o verbo na sua relação com o sujeito. Uso quem ou que, né, Paula? Mas isso aqui foi outra pergunta. Então, é sempre o verbo na relação com o sujeito. Então, na voz ativa, você vai ver uma configuração do verbo que coloca o sujeito como agente. A voz é do verbo, mas a gente olha para o sujeito para entender a voz. E aí, o que a gente vai ter aqui? Reconhecei suas falhas. Aqui está no imperativo, mas você tem um sujeito, que é alguém que vai realizar a ação de reconhecer, tá? E aí, reconhecer suas falhas. Deixa eu ver aqui. É porque eu estava apitando aqui, eu fui ver se não era aluno que não tinha entrado. Pronto. Depois, voz passiva. Na voz passiva, primeiro a gente está entendendo o que é, tá? Cada uma. A gente já vai para a sintaxe delas, mas primeiro entender. Aqui o sujeito realiza a ação, agora na passiva, o sujeito sofre. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é se ele está realizando a ação ou ele está sofrendo a ação. Aí, na voz passiva, você tem um sujeito ali que sofre ação verbal. Sofre ação verbal. Então, as suas falhas foram reconhecidas por ele. Suas falhas aqui é sujeito, foram reconhecidas, ó, a gente já vai entender que isso aqui é uma configuração da voz passiva, e por ele, que é o agente da passiva. Então, o que está acontecendo? Sujeito aqui, a locução de voz passiva aqui, e por ele é o agente da passiva. O que a gente tem que entender? Se eu coloco suas falhas foram reconhecidas por ele, ou ele reconheceu suas falhas, elas são construções que se equivalem, mas se equivalem em que sentido? A mesma pessoa que age na ativa é a mesma pessoa que age na passiva. Só que aí a função sintática vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu digo ele reconheceu suas faltas na ativa, quem está reconhecendo as faltas é ele. Se eu digo suas falhas, né? Suas falhas foram reconhecidas por ele, continua ele agindo. Então, quem age na ativa e quem age na passiva é a mesma pessoa. Só que a função muda. Na passiva, a função vai ser de agente, agente da passiva. E na ativa, a função vai ser de sujeito. Daqui a pouco a gente vai ver umas coisinhas de transposição. E a reflexiva? Entendendo. O sujeito, ele sofre e age ao mesmo tempo. Então, ó, ele se via mais velho a cada ano. Ele vê e ele é visto por ele mesmo. Então, reflexão. Então, você lembra de reflexão com algo que se volta para si mesmo. Então, se você está ali reflexivo, é porque você está voltado para si mesmo. Então, relaciona nesse sentido. Então, ele se via, ele olhava e se via ao mesmo tempo, tá? Então, entendendo o que é a voz, agora a gente vai entrar na sintaxe, né? Entender como funciona a sintaxe de cada voz. Observações, tá? E a gente vai vendo isso na prática. Os verbos de ligação e os verbos intransitivos, eles só podem formar a voz ativa. Por quê? Por quê?
Quando eu tenho a voz verbal, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto, tá? Com essa configuração, tem que ser um objeto direto, eu consigo transformar essa frase aqui da ativa para passiva. O que que acontece? Aquilo que era objeto direto vira sujeito paciente, e o que é sujeito vira agente da passiva. E o verbo vira uma locução passiva, quando a gente fala de locução na voz passiva, quando a gente fala de passiva analítica. Então, eu só consigo transpor de ativa para passiva e vice-versa se eu tiver sujeito, verbo e objeto. Se eu não tiver isso, eu não consigo. E aí é o que acontece com verbo de ligação. Verbo de ligação não tem objeto direto e verbo intransitivo também não tem objeto direto. Então, aqui eu não tenho isso aqui para virar sujeito paciente. Então, por isso que eu não consigo. Então, se eu percebi que o verbo é de ligação ou é verbo intransitivo, não tem como passar para passiva. Então, eles só formam voz ativa, tá? Outro ponto. Para formar a passiva, há restrição no verbo. É o que eu comentei. Se eu preciso do objeto direto, então, só posso transformar se eu tiver VTD e VTDI. Então, eu só tenho voz passiva se eu tiver o objeto direto, ó. Se eu não tiver isso aqui, não tem como transformar. Então, só esses tipos de verbos que podem formar voz passiva. Nem todo se formará voz passiva, porque para eu ter voz passiva, eu vou ter que ter o se com esses verbos. Se eu tiver um se com verbo de ligação ou se com verbo intransitivo, não é voz passiva, aí a gente já vai ter sujeito indeterminado. Em caso de oração sem sujeito, o que eu falei no início? Se daqui a pouco a gente vai ver isso nos exemplos, tá? Se a voz verbal é a relação do verbo com o sujeito, se eu não tenho sujeito, eu não tenho voz, porque eu preciso dessa relação. Então, toda vez que eu tiver oração sem sujeito, a gente não tem relação entre o sujeito e verbo. Então, não haverá voz verbal. Quando é que a gente tem oração sem sujeito? Fenômeno da natureza, haver no sentido de existir, isso a gente já vai ver nos tipos de sujeito, tá? Então, isso aí, a gente vai ver nisso aí. Bom, aqui nós temos os exemplos. Primeira pergunta, ó, eu tenho as frases enumeradas de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destaquei os verbos para vocês. Vocês vão me dizer no chat qual dessas vocês acham que pode se transformar em voz passiva, tá? Na verdade, sim. Não é que se transforma. Eu só tenho uma aqui que está na voz passiva. Vocês vão olhar para o verbo e vão me dizer qual é o número da que vocês acham que está na voz passiva. A 1 é, não encontraram a resposta. A 2 é, os homens de hoje são de fato livres. 3, o dólar caiu nos últimos anos. 4, não se espera uma atitude diferente dele. 5, necessita-se de apoio emocional. E 6, havia pessoas inteligentes no local. Só uma está na voz passiva. Aí o que você faz? Olhando para a transitividade. Você olha para a transitividade, você já dá conta disso aí. Minha gente, que alegria, coisa maravilhosa. Muito bem. Gostei de ver. Vamos entender o que está acontecendo com cada uma, tá? Ó, na 1, não encontraram a resposta. O que a gente tem aqui? Encontrou é verbo transitivo direto, tá? Só que ela está na voz passiva? Não, porque está na voz ativa, ó. Não encontrar a resposta. Alguém lá, sujeito indeterminado, não encontrou o que? A resposta. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Essa aqui eu posso transformar para a voz passiva? Posso. Eu posso dizer, a resposta não foi encontrada por alguém, é um sujeito indeterminado. Então, aqui eu só colocaria assim, ó, a resposta não foi encontrada. Pronto. Aí eu tenho a voz passiva.
Então, apesar de essa não estar na passiva, essa aqui eu consigo transformar da ativa para passiva, porque eu tenho um VTD. Na 2, os homens de hoje são de fatos livres, né? Aqui eu tenho o verbo de ligação. Então, primeiro, se é verbo de ligação, está na voz ativa e eu não consigo transformar para passiva. Não tem, você vai matutar ali e não vai conseguir transformar. Na 3, o dólar caiu. Caiu. Então, esse verbo não pede complemento, ó, verbo de ligação. O que está vindo aqui é uma circunstância de tempo, adjunto adverbial, mais verbo de ligação não, gente, verbo intransitivo. Eu tenho verbo intransitivo, não pede complemento. E aí, o que acontece? O dólar caiu, eu não consigo transformar para passiva, porque verbo intransitivo só tem ativa. A 4 é a que está na passiva, ó. Não se espera uma atitude diferente dele. O que eu tenho aqui? O se da passiva sintética, né? Um verbo transitivo direto, ó. Não se espera o quê, né? Então, eu sei que isso aqui, ó, pede um objeto. Então, seria assim, ó, na ativa. Na ativa. Alguém não espera uma atitude diferente dele. Na passiva analítica, uma atitude diferente dele não é esperada. E a gente vai ter aqui a sintética, que é voz passiva sintética. Não se espera uma atitude diferente dele. Eu já vou detalhar isso aqui, tá? A passiva sintética. Eu já mostro para vocês direitinho. 5. Por que isso aqui não é passiva? Sintética é que é simplificada, né? Sintética é simplificada. E, gente, só uma propriedade. Em português, tudo que é sintético é porque você vai ter sempre um elemento gramatical para indicar aquilo, tá? Então, ou vai ser um se, ou vai ser uma desinência, tá? Então, a gente, quando fala sintética, é porque tem um elemento gramatical que indica aquilo, e não necessariamente uma estrutura, certo? E 5, ó, necessita-se de apoio emocional. Quem necessita de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, ó. Por que indireto? Porque pediu preposição. Cuidado para não confundir 3 com 5. Na 3 eu tenho intransitivo, não pede complemento nenhum. Tem preposição aqui? Tem uma preposição aqui que é em, ó, em mais os. Só que aqui não foi o verbo que pediu. E aqui é o verbo que pede, ó, necessita de. Então, aqui, se tem preposição, eu não posso transformar também para passiva. Então, aqui está na voz ativa. E a 6? Por que eu não posso transformar a 6? É o verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito não tem relação entre verbo e sujeito. Eu não consigo transformar para passiva. Vamos ver detalhadamente agora, ó. Voz ativa. Já falei muita coisa, mas aqui é só um resumo, uma síntese e mais exemplos, ó. Apresenta sujeito agente. Ele pratica ação verbal. A ativa pode estar com qualquer um desses verbos. Ativa. Então, qualquer verbo pode estar na ativa. Ligação, intransitivo, transitivo direto, VTDI, VTI, tudo pode estar na ativa. Então, eu tenho, ó, admite os auxiliares ter e haver. Esses auxiliares aqui são de tempo composto e eu tenho tempo composto na ativa. Então, ó, ela havia resolvido o problema, você vê que ela é agente, problema, objeto direto, tá? Objeto direto. Gostava de pessoas honestas. Voz ativa. Só que agora com um verbo transitivo indireto. Na voz ativa dá certo. Gostava de pessoas honestas. Ó a preposição. Aqui foi resolvido, né? Verbo transitivo direto. Aí você tem, o Brasil é um país de contrastes. Verbo de ligação. Ativa, tudo bem. Com ativa não tem problema nenhum, pode ser qualquer verbo, tá? Agora, quais desses eu consigo passar para passiva? Só o primeiro, porque só no primeiro eu tenho um objeto direto que vira sujeito. Então, fica, o problema havia sido resolvido por ela. Como tem uma locução, vai ficar 3 verbos. O problema havia sido resolvido por ela. Certo? Passiva. Passiva, o sujeito sofre ação, paciente,
só posso ter com essas duas. Eu já tenho uma restrição, ó. Ou VTD ou VTDI. O objeto vai corresponder, o objeto lá na voz ativa vai corresponder ao sujeito da passiva, que é aquele X que eu mostrei para vocês, ó. Sujeito vai virar agente da passiva e o objeto vai virar sujeito. Sujeito paciente, vou até botar aqui, sujeito paciente. E aqui é o sujeito agente vira agente da passiva. E o objeto direto vira sujeito paciente. Então, lembra disso, não tem erro. Aí tem dois tipos, a passiva analítica, que é formada por essa locução que a gente já viu, tá? Então, é o ser estar, mas particípio, a chamada locução de voz passiva. Na aula que eu falei de locuções, eu comentei brevemente, tá? Mas aqui é que a gente entende o que é a locução de voz passiva, né? Então, eu tenho, ó, havia sido resolvido. O problema já havia sido resolvido por ele. É aquela frase lá que tem dois verbos na ativa. Então, eu tenho aqui o ser, ó, o verbo ser, mais o particípio, tá? Então, sempre acontece de ter o ser mais particípio. E a gente conservou o havia lá. A passiva sintética, a gente vai ter essas transitividades mais o se. Então, ó, havia se resolvido o problema. Havia se resolvido o problema. Isso aqui já indica para mim que a gente tem voz passiva sintética. Então, quando você... Ah, Paula, mas aqui o verbo haver, ele não é o verbo principal. A gente olha a transitividade sempre pelo verbo principal, quando for o caso de locução, tá? Mas nem sempre vai cair locução, tá, minha gente? Então, na verdade, a tendência para a IBFC é não cair locução. Mas se eu tivesse assim, ó, resolveram um problema. O problema foi resolvido. Resolveu-se o problema. Com um verbo só, tá? Agora, a última voz. Ah, não, mais exemplos de passiva. Vamos ver mais exemplos, porque tem uma coisinha aqui que eu preciso comentar, tá? Ó, a atitude do rapaz se justifica por várias razões. Isso aqui equivale a eu dizer, a atitude do rapaz é justificada por várias razões. Olha o que está acontecendo nessa frase. Passiva sintética, porque eu tenho se. Como é que eu sei que é passiva sintética? Porque justifica algo. Então, eu tenho um VTD. Aí, na passiva sintética, gente, é bem difícil vir o agente da passiva. Mas aqui veio. Então, eu tenho aqui sujeito paciente, a atitude do rapaz é o sujeito paciente, a voz passiva sintética se justifica, ou justifica-se, tanto faz, e por várias razões, o agente da passiva. Certo? Aí depois eu tenho, a casa estava lotada de formigas. Se eu transformar isso aqui para ativa, eu vou ter, as formigas lotaram a casa. Prof, mas pode ser o de introduzindo o agente da passiva? Pode. A gente pode ter as preposições por, pelo ou de introduzindo o agente da passiva. Então, é isso. Estava lotado, ó. As formigas lotaram a casa, seria ativa. Outra aqui. O rapaz foi avaliado pelos presentes. Ativa. Os presentes avaliaram o rapaz. Então, olha o que aconteceu aqui. No meio da locução, você tem, ó, um adjunto adverbial intercalando. Tudo isso pode ser pegadinha, tá? Mas você observa aqui a locução de voz passiva, ó. O rapaz foi avaliado pelos presentes. E a última, observou-se, verbo observar, quem observa, observa algo. Então, tá isso aqui, mais o se, eu sei que é passiva sintética. Observou-se a atitude ao longo dos anos, tá? Então, temos aí outras configurações, mas todas passivas. Prof, estou na dúvida se é passiva. Tenta transformar na ativa e verifica. Então, assim, está em dúvida da ativa, transforma na passiva e vai verificando. Então, essa transposição muitas vezes ajuda. A pessoa está em dúvida se ali é passiva. Ó, eu tenho observou-se. Eu estou em dúvida se isso aqui é passiva. Tenta jogar para a passiva analítica. Ó, a atitude
ao longo dos anos, a atitude foi observada. Se eu consigo jogar o foi observada, significa que existe a passiva, né? É possível a passiva, então esse se é da passiva. Então, você consegue estar em dúvida se é passiva sintética, tenta ver se na analítica corresponde o mesmo sentido, aí você vai tirando a dúvida, tá? Então, ó, o agente da passiva é o termo que, na passiva, pratica ação sobre o sujeito paciente, podem ser introduzidos pelo por, pelo ou de, tá? E é um termo de natureza obrigatória, só que entre aspas, tá? Não é um termo de natureza obrigatória, gente, ó. Então, o agente da passiva, ele não necessariamente precisa estar na frase. Então, por exemplo, ó, a atitude do rapaz se justifica. A casa estava lotada. O rapaz, na ocasião, foi avaliado. O agente da passiva, ele pode ser dispensado. Às vezes, a gente usa uma estrutura passiva exatamente para omitir o agente. Podem observar nas notícias de jornais que muitas vezes, quando se quer omitir o autor do crime, né? A empresa foi assaltada. Então, você está querendo omitir o autor do crime. Então, o agente da passiva fica ali, ó, foi assaltada. Né? Então, você enfatiza o fato e tira o agente. Então, em notícia, isso é muito comum, tá? Dependendo do viés que o veículo quer trazer, você vai perceber que a voz passiva, ela é muito utilizada para esconder o agente, certo? Uma estratégia argumentativa também. E a reflexiva, gente, sempre observem isso. O sujeito, a ação. Porque, assim, a reflexiva pode aparecer com si também. Ó, a gente vai ver esses exemplos aqui. Com si. E aí, você está em dúvida, esse si é da voz passiva ou esse si é da voz reflexiva? Olha para o sentido. A voz se volta para o sujeito, ele realiza e sofre ao mesmo tempo, ele é ativo e passivo ao mesmo tempo, aí é o reflexivo. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Ele é sujeito e paciente, pode ocorrer com VTD, VTI, ó, então aqui pode ser uma coisa preposicionada, e o VTDI também. Então, tem, ó, ela se valoriza como ser humano que é. Então, ela valoriza a si mesma. Se você perceber esse valor de a si mesma, reflexiva, tá? Eu me considero uma pessoa justa. Olha só, agora não é mais o si, é o me. Mas observe que eu considero a mim mesma, a ação volta para mim mesma. Então, pode ser qualquer pronome. Ela se considera, eu me considero, tu te consideras. Qualquer pronome, mas você vai ter que estar olhando se a ação volta para si mesmo, tá? Porque tem verbos que se conjugam com pronome. Por exemplo, só para vocês entenderem a diferença. O verbo pronominal. Então, quando eu digo assim, eu me sentei na cadeira. Eu me sentei na cadeira. O que está acontecendo? Eu tenho voz reflexiva aí? Não tem como, porque eu só realizo a ação de sentar. Então, esse me não tem como ser reflexivo. Aí eu vou mudar para o si. Ela se sentou na cadeira. Isso tem como ser reflexivo? Não, porque ela senta, mas ela não é sentada. Não tem como sentar em si mesmo, certo? Então, nesse caso aí, observa que tem uma diferença. E olhando para o sentido do verbo, pergunta para o verbo que ele fala, ele tem voz. Olha que massa. O verbo tem voz. Então, ele fala. Então, se você olha para o verbo, você vai ver, né? Se é possível essa ação se voltar para o sujeito ou não, tá? Seguindo. Aí a gente fala em voz reflexiva recíproca. Para ser recíproca, vai ter que ter uma outra pessoa ali, tá? Então, lembra que reflexão é uma coisa que volta para o ser, e reciprocidade, o que é reciprocidade? Você entrega uma coisa e você recebe aquilo de volta. Lembra disso, é filosófico, tá? E aí, tudo que você dá, você recebe. Às vezes a gente recebe coisa que a gente não merece, mas a ideia... É mesmo que recíproco? Como? É mesmo
É o mesmo que se fosse recíproco, você dá aquilo que você recebe. Exatamente. Eu gosto de lembrar assim, ó, antigamente, quando eu era pequenininha, viu, Elvis? Só para destacar, quando eu era pequena, o que Ai. acontecia? Tipo assim, mamãe fazia um bolo, aí pegava e dava um pedaço de bolo para a vizinha. Aí, quando a vizinha devolvia a vasilha do bolo, ela fazia outra coisa e entregava a vasilha com alguma coisa dentro. Hoje o povo não tem mais essa noção, né? O povo entrega a vasilha, sua vasilha está aqui, toma, né? Não coloca mais nada dentro. Mas, na época que eu era pequena, eu via Às essas vezes coisas. nem entrega, viu, Paulo? Isso, hoje tem isso, né? Você Rapaz, já põe, você já põe no descartável, porque vai que ninguém sabe, já garante que sua vasilha não vai embora. Tem isso ainda também, além, não tem reciprocidade, muito difícil. Mas lembra dessa coisa, né? Lá vai Elvis comentando, nem vou deixar de comentar nada. Aí, o seguinte, tinha essa coisa. Então, lembra de reciprocidade, é dar e receber. Não fala nada, Elvis. É o quê? É dúvida de português? Não, né? não. Pode ir continuando, para não atrapalhar. E aí a gente tem, ó, ela se viu como uma pessoa forte, eles se viram muitas vezes. Observe que é o mesmo verbo, ó, só que um é ela se vendo e outra coisa é aqui está no plural, tá vendo? Porque pressupõe mais de uma pessoa agindo ali, um vendo o outro. Então, gente, ó, observe que se concentrar e interpretar não erra, tá? Então, essa coisa aí. E só comentar uma coisa também que é importante. Na interpretação, e aí quando eu falo de interpretação, eu falo na construção textual, tudo isso é utilizado com finalidade no texto, tá? Então, isso aqui também passa pela interpretação. Por que eu escolhi colocar a voz passiva no texto? Porque eu quis dar uma ênfase, talvez, para o objeto e não para o sujeito. Eu quis dar uma ênfase para a coisa e não para quem está agindo, tá? Por que eu optei por uma voz reflexiva? Porque eu quero trazer essa ideia da reciprocidade, entende? Então, essas coisas também ajudam a gente a pensar a interpretação e passa pela interpretação. Se você conseguir pensar e interpretar bem isso aqui, você não erra, não, tá? Então, não erra isso aqui. Então, é ficar atento ao sentido que o verbo está trazendo. E aqui tem algumas coisinhas de transposição, gente. Sim. Volta aí de novo rapidinho o slide. Nesse Isso aqui? caso aqui de eu me considero uma pessoa justa, se eu trocar o eu me considero por considero-me, tem alguma interferência nesse caso? Nesse caso, como é eu, não. Pela norma, você tem a opção de colocar eu me considero ou eu considero-me. Igual aqui, ela se valoriza ou ela valoriza-se. Essa parte aqui, todos os pronomes não estão como regra obrigatória de prótese, tá, Elvis? Os pronomes e os substantivos. Então, tanto faz eu colocar num lugar ou em outro, certo? Tem bancas, e aí quando a gente está resolvendo, eu preciso fazer uma aula só de colocação, mas colocação a gente vê depois, tá? Depois eu vou fazer essa aula. Tem banca que vai considerar que aqui só pode ínclise. E tem banca que considera optativo. Aí a gente vai, o que a gente faz? Primeiro eu olho a questão, pela própria questão a gente consegue deduzir o que a banca sinaliza, e também pelo histórico da banca, tá? IBFC, agora, eu não estou me lembrando, mas eu consigo dar essa resposta para vocês. Eu vou verificar algumas questões e eu consigo dar essa resposta, tá? Mas a gente vai fazer a aula de colocação pronominal. Preciso fazer essa aula. Por quê? Porque tem o se que aparece ali na colocação, que é uma coisa que sempre recorre nas questões, então a gente comenta. Mas, via de regra, Elvis, optativo, tá? Tanto faz. Agora, se eu tiver uma palavra atrativa, aí eu vou ter prótese. A gente tem os casos de prótese. Tem que ser uma aula só para isso, tá bom? A gente depois trata disso. Então, na transposição, a gente vai ter isso, ó. O que é a transposição? É quando a banca está lá, coloca uma voz e pede para você ver qual é a alternativa na outra voz. Então, coloca na ativa e pede para você assinalar a passiva. Coloca na passiva e você vai ver a ativa. Então, na transposição, o que a gente vai fazer? Mudança da ativa para passiva ou da ativa para passiva é o que a gente chama de transposição.
Só é possível transformar de uma para outra se eu tiver isso aqui, a gente já sabe por quê, eu já mostrei, VTD ou VTDI. A voz passiva analítica e a sintética são equivalentes em que sentido? Na interpretação. O que a gente vai pensar? Quem sofre a ação na ativa é quem sofre a ação na passiva. Quem realiza a ação na ativa é quem realiza a voz na passiva. Então, do ponto de vista da interpretação, elas significam a mesma coisa. Agora, do ponto de vista sintático, muda, tá? Então, aqui, apenas o objeto direto da ativa corresponderá ao sujeito da passiva. É isso aí, a gente já viu como é que é aquela coisa, da cruz, né? Na transposição da ativa para a passiva, haverá sempre acréscimo de elemento. Ou vai ser o verbo auxiliar, né, que é o verbo auxiliar da voz passiva, ou vai ser o se, mas sempre tem alguma coisinha ali para indicar que é a voz passiva. Aqui, que é chave, ó, por isso que a gente falou lá de tempos e modos, quando eu transponho, eu tenho que observar o tempo. A gente vai fazer esse exercício aqui nesse instante. Eu tenho que estar olhando o tempo e o modo da forma original para que os verbos correspondam ao tempo e modo. A gente já vai testar isso aqui daqui a pouco. 7. Ajustes na concordância. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito ficou no plural, eu concordo esse verbo. O sujeito da ativa corresponde ao agente da passiva, já comentei. O agente da passiva não é obrigatório, ele pode não aparecer. Na sintética é bem provável que não apareça. E outros termos sintáticos, como objeto indireto, adjunto adverbial, eles ficam do mesmo jeito, não altera nada na sintaxe. Tá. Passando essas frases para a voz passiva. Aí aqui a gente já tem voz passiva analítica, tá? Não é alternativa não, tá, gente? É só para a gente ver. Eu tenho, o professor leu uma história mitológica. Como que fica esse verbo? Coloquem para mim no chat ou falem, ó. Eu vou transformar, só me coloquem o verbo. Uma história mitológica é lida pelo professor, não? Quase, só errou só o tempo verbal do é. Porque o é está no presente, só que o Foi verbo... lida? Hã? Foi lida? Foi lida. Então, aí, ó, o cuidado que a gente tem que ter. A banca coloca isso aqui no enunciado, o professor lê uma história mitológica e pede a correspondente passiva. Aí ela vai colocar lá, só a expressão verbal, ó, é lida, foi lida, será lida, era lida, aí você vai olhar o tempo. O auxiliar vai estar no mesmo tempo. B, o cientista observava o céu. E agora, observe que é tempo verbal mais voz. O céu era observado pelo cientista? Perfeito. Observava pretérito imperfeito e o auxiliar pretérito imperfeito. Certo, minha gente? Eu vou estar respondendo direitinho aqui. Vamos lá. A prefeitura asfaltará as ruas. É a conjugação do verbo ser, tá vendo? Ruas serão assaltadas pela prefeitura? Pronto. Certinho, Elvis. O que a gente tem, ó? As ruas está no plural, né? Observe que aqui está no singular, porque está concordando com prefeitura. Só que quando eu transformar ruas em sujeito, aí a gente vai ter que concordar com esse sujeito. Então, eu jogo o verbo, seria será, mas aí, como o sujeito está no plural, então serão, ó. As ruas serão asfaltadas. Então, você está observando várias coisas. Primeiro, mudou a estrutura do verbo, conservou o tempo futuro, e ainda concordou com o sujeito. 3 coisinhas ao mesmo tempo. Que a gente faz naturalmente, tá? Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque a banca vai jogar a pegadinha lá para ver se você confunde. As ruas são asfaltadas. Ela vai jogar lá, mas as ruas serão asfaltadas. Então, só para vocês perceberem. Agora aqui, ó, a gente tem locução, ó. Ó. O bem é adjunto adverbial. Só tirar ele aqui para vocês verem. O técnico tinha preparado bem a equipe. Esses dois vão permanecer, a gente vai acrescentar o verbo ser, ó. O havia entra aí, não?
Não, porque o tinha está no lugar do havia. Poderia ser o técnico havia preparado. O que vai entrar é o ser, é o verbo ser. É o sido, na verdade. Pronto. A equipe tinha sido bem preparada pelo técnico. Porque eu tenho uma locução verbal e eu preciso de acrescentar para ter uma locução de voz passiva. Aí fica 3 verbos. Não é massa? Muito massa. Vamos lá. Nossa, não é não, Paula. Vamos lá. Agora o contrário. O contrário. Ó. Lembrar que o que é agente vai virar aqui, ó, sujeito. E o que é sujeito vira objeto. Então, eu tenho, ó, esse tempo aqui é o tempo que vai ficar o verbo principal, ó. Porque só vai sobrar esse verbo na ativa. Então, esse verbo é que vai ficar na ativa, só que ele tem que ficar no mesmo tempo desse auxiliar. Então, vamos lá. Aquele artista foi aplaudido por todos, o sujeito vai ter que ser todos. E aí? Todos aplaudem? Você colocou no presente, tem que ser... Aplaudir. Ativa, Oi? porque ele está na passiva, é aplaudido. Não tem que ir para ativa? Aí você vai transformar para ativa. Todos é o sujeito. Aplaudem. Foram? Deixa eu ver. João falou alguma coisa. Foi eu, foram. Todos foram aplaudidos. Aí continua na passiva. Ah, Eu quero ativa. Aplaudiu, não? Aí João falou, aplaudiu? Ou aplaudiu? Eu falei aplaudem. Aplaudir. Aplaudiram. Aplaudir. Aplaudiram. Aplaudiram, exatamente. Todos aplaudiram. Isso, porque eu vou ter que concordar com todos. Então fica, todos aplaudiram aquele artista. É mais difícil mesmo, da passiva para ativa é mais difícil, mas treinando tá tudo certo. Ó, os livros eram guardados por ele. Aqui o agente, ó, que vai virar sujeito. Como que fica isso aqui? E lembra que vai sobrar só o verbo principal no mesmo tempo que o verbo auxiliar. E o verbo concordando com ele. Bora ver. Isso é bom para a cabeça fazer esse exercício. Cabeça. Exercitar a cabeça. Guardou? Ele quase, só errou o tempo verbal. Quase. Porque eram. Guardavam, não? E quase, só errou a concordância. Você fala guardavam. Guardaram? Não, ela falou certinho. Só que eu não sei se falou guardava ou guardavam. Mas tem que ser ele guardava os livros neste armário. Quem foi que tinha falado? Uma mulher. Você falou guardava ou guardavam? Concordando com ele, tá, Dalília? Acho que eu falei guardavam. Falei errado. Guardava, porque concorda com ele. Então, ele guardava os livros neste armário. Certo? Agora aqui, ó, essas fotos da Lua, olha só, estão sendo analisadas. E agora? Os cientistas, ó, lembra que o que a gente acrescentou aqui foi o verbo ser, ó, ele que vai sair. Ele que vai sair. O que vai virar sujeito é cientista. Então, começa por aqui. No caso, ficaria, os cientistas estão analisando as fotos da Lua? Perfeito. Só, você falou as fotos, mas seria essas fotos, né? Então, seria, os cientistas estão analisando essas fotos da Lua. Muito bem. Muito bem. É assim, você entende como que seria ativa, fala e depois ajusta o tempo verbal. Porque é natural, gente, a gente tá na passiva. Como seria ativa? Eu sei quem é o sujeito. Então, eu transformo e depois eu vejo só se o tempo verbal está correspondendo. Porque o que pega é o tempo verbal. Agora com 3 de novo, ó. 3 verbos. E tá aqui, esse aqui sai. Quem é o sujeito? Muito jovens. Muito jovens. Tá no plural, ó. E agora?
vai para havia ou não? Não, continuo tem e continuo procurar. Só que Tem procurado. o Cido sai. O Tem Cido tem que sair. procurado. Tem procurado. Muitos jovens têm procurado esta carreira. Perfeito. Perfeito. Eu pensei, mas não falei. É natural, é natural. Agora, observe o que aconteceu, ó. Muitos jovens têm procurado. Procurado ficou no particípio. Lembra particípio, ado e ido? Porque o ser também está no particípio. E aqui, analisar ficou no gerúndio, porque o sendo também está no gerúndio. Então, ó, os cientistas estão analisando essas fotos da Lua. Aqui estava no gerúndio, o principal ficou no gerúndio. Muitos jovens têm procurado, aqui está no particípio, aqui ficou no particípio. É muito massa, gente. Não tem como não gostar disso, não. Tudo lógico. Gente, eu falo, tenho prazer de ficar falando isso o tempo É todo. lindo, é lindo, é lindo. Essa parte. Tem uma lógica. Por isso que eu gosto de sintaxe. Sintaxe tem uma lógica. Você consegue uma lógica na coisa. Então, você pensa, você resolve. A letra B dá uma ideia. A letra B dá uma ideia de continuidade, não é não? A letra D? B. B, a B, ele É a letra B. guardava isso. Por que dá a ideia de continuidade? Porque usou o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito dá essa ideia de continuidade mesmo. Assim como o gerúndio, né? Isso aí não está errado, não. Só que não foi o foco da questão, né? Passando para pronominal, gente, e aí eu encerro a aula com essa, tem algumas questões, aí eu vou trabalhar as questões com vocês, só para conferir, mas as questões já estão disponíveis desde a aula anterior, tá? Lembrando, eu vou repostar esses slides aqui, porque eu completei algumas coisas de voz ativa e voz passiva, mas as questões que estão aqui são as mesmas que eu já tinha colocado na aula passada. Eu só vou colocar para ficar certinho dentro da aula, tá? Mas o que a gente tem, ó? Voz passiva pronominal. Apartamentos são vendidos, várias árvores foram plantadas, um novo arranha-céu foi erguido, uma pista da estrada foi interditada. Todas estão na passiva analítica. Aí a nossa missão é transformar na passiva sintética. Eu vou fazer o quê? Jogar o verbo principal mais o se, concordando com o sujeito. Então, o que eu vou ter, ó? Vende-se apartamentos? Pronto. Perfeito. Ele tem que concordar com o sujeito. Se fosse apartamento, vende-se. Se for apartamentos, vendem-se. Agora, vocês têm observado que o povo está botando só vende nas placas? Tenho, sim. Sim. Porque ele fica com medo de errar. Mas se for uma casa só e você vai botar uma placa na casa, vende-se, porque é uma casa só. Agora, se for picolé, você está vendendo vários, aí vendem-se picolés, certo? E se for duas casas? Aí só que aí a placa vai ficar onde? Você tem que ver onde essa placa vai ficar. Mas imagine que seja uma corretora, ela vai botar vendem-se casas, né? Tem mais de uma que ela vende, entende? Então, Entendi. mas o povo, com medo de errar, coloca vende. E aí, para evitar erro, né? Aí você fica, quem é que vende? Pede sujeito. Coloca lá, aluga. Então, Isso. O aluga é a mesma coisa. Aluga-se, se for uma, e se for mais de uma, alugam-se casas. Certo? Eu imaginei. eu vou deixar lá para os outros, então. Pronto. Aí fica atento com isso. Aí, plantadas, ó, várias árvores foram plantadas. Eu vou pegar aqui plantada e eu preciso concordar. Como é que fica essa B, gente? Na passiva sintética. Plantaram-se várias árvores nessa praça? Isso aí. Eu coloco o se e concordo esse verbo com o sujeito paciente, ó. E ainda conservou o tempo verbal, certinho. Certinho. Foi erguido. Agora, ó, tá no singular, ó. Como é que fica? Ergue-se. Você errou o tempo. Quase acertou, mas errou o tempo. Ergueu. Ergueu-se. Ergueu-se. Ergueu-se um novo arranha-céu. E aqui foi interditada. Interdito-se.
Você está jogando no presente, Elvis, só que aqui não está no presente, ó. Uma pista foi interditada? Interditou-se uma pista da estrada? Muito bem. Muito Interditou-se, bem. então? Interditou-se. Entendi. Interditou-se. Pronto. Tem as questões. Quem ainda não resolveu, resolvam, tá? Vou só comentar essa última aqui. O que que a gente tem aqui? Algumas frases estão na passiva e outras não, tá? Aí a gente tem que achar a frase que está na passiva e identificar o agente. Só que a pegadinha aqui é o quê? Todas têm ó pelos alunos, pelos jardins da fazenda, pelo parque, pelas fãs, pelos empresários, circulando pelos corredores, pelos internautas. Mas eu quero achar onde é que eu tenho voz passiva. E aí eu vou ter que olhar esses pelos aqui. Onde é que eu tenho o agente da passiva? Aí eu olho para A, ó, a festa da escola foi organizada pelos alunos. Pelos alunos, é agente da passiva, sim ou não, gente? Sim, Sim, eu pelos posso. alunos, sim. Os alunos organizaram a festa. Ok, então essa aqui, ó, voz passiva, né? As crianças estavam passeando pelos jardins da fazenda. Isso aqui é agente da passiva, nós temos. E aqui, pelos jardins da fazenda, pode ser agente da passiva? Não. Não, porque não tem como realizar ação, ó. Pelos jardins da fazenda passeavam as crianças, não dá. Aí é um complemento. Não, isso aqui é adjunto adverbial. Então, adjunta é o complemento da oração, né? Adjunta adverbial. Isso, adjunto adverbial. Elas foram caminhar pelo parque. Observe que é lugar, ó. Jardim é lugar, ó. Parque é lugar. Não tem como lugar realização. Então, aqui é adjunto, ó. Adjunto adverbial. Vou botar a ver. Então, eles têm que estar praticando para ser ação. Para ser agente da passiva, né? O cantor foi recebido pelas fãs. Aqui dá? Sim, aí Sim. tá praticando. Aí é agente da passiva. Agente da passiva. Então, aqui tá na voz passiva. O resto tá na ativa, tá, gente? Aí vem, o projeto foi financiado pelos empresários. E aqui? Também. Também. Agente da passiva. Eles podem financiar. Também nós temos uma passiva. Muitas pessoas estavam circulando pelos corredores. Isso não era passiva? Não é isso aí, não. Não. Adjunto adverbial. E pelos internautas? Sim, adjunta adverbial também. Não, pelos internautas, agente da passiva. É agente da passiva. É, pelos internautas. É verdade. Então, todas essas aqui, assinaladas, são voz passiva. Agora aqui, ó. Estavam passeando, sujeito a gente. Elas foram caminhar, sujeito a gente. Eu tenho uma locução aqui, ó, mas é voz ativa. Tá vendo que elas que realizam a ação? Aí vem aqui, deixa eu ver qual. Muitas pessoas estavam circulando, estão realizando a ação, ó. Não é passivo, certo? Então, interpretando, você dá conta e já ficar atento com esse pela, para não cair em pegadinha também. Essa Então, aula... Isso aí é o complemento que você vai enviar, né, Paula? Porque tá faltando. Vou enviar. Eu já, assim que a aula estiver disponível, eu já coloco junto com a aula, tá bom? Gente, essa aula de voz passiva, vocês têm tudo que precisa para voz passiva, tá? Então, revisa, resolva as questões e na próxima aula a gente comenta as questões. Tem 5 questões de voz passiva, tá bom? Então, quem não resolveu ainda, resolve, que agora vocês vão ver como vai ficar tudo mais claro. E vou encerrar. E aí, na sexta, a gente faz para começar a sintaxe na sexta, tá bom? A live. Minha gente, qualquer dúvida, vão anotando também para trazer para a aula, tá? Ou coloca lá no grupo para a gente comentando no grupo também. Podem jogar. Mas é bom treinar para ver surgir as dúvidas. Resolve questão, aí as dúvidas vão surgindo e aí vocês vão colocando. Tá bom, minha gente? Obrigada pela presença. Até semana que vem, até a sexta. E até. Até.